Olá, pessoal! Aqui estamos mais uma vez, para tecermos algumas considerações em torno da autoestima. Por que é importante manter a autoestima em dia? Primeiro, né? Porque você vai estar em paz e conectada com você mesmo. Autoestima significa dizer que você se ama. Mas não é uma forma de amar egoísta, né? Não é uma forma de amar que te separa, que isola as outras pessoas, certo? É uma forma de você dizer, olha, eu gosto de mim, eu me respeito e eu não permito que ninguém me coloque em nenhum lugar do qual eu acho que não devo estar. Então, autoestima significa que você se valoriza. Ter autoestima não significa necessariamente que eu tenho que ter dinheiro, que eu tenho que ter status social, que eu tenho que ter poder. Significa que eu preciso gostar de mim e é só. A gente entende que no mundo existem pessoas diferentes, certo? Existem situações que nos levam, a compreender que nem sempre podemos estar em todos os lugares nas mesmas posições. Isso é fato, óbvio, né? Mas também não significa, que por eu não poder estar naquela situação ou naquele lugar, eu não tenha o meu real valor. Então, ter a autoestima é você saber o seu real valor. É você se colocar em um patamar sempre elevado e nunca permitir que alguém rebaixe você daquele lugar que você acha que deve e merece estar. E lutou para estar e para se manter nele, certo? Tem pessoas que, infelizmente, para se sentirem fortes, até para sentir a ideia de que tem de fato poder sobre o outro e sobre as coisas, elas acreditam que devam diminuir, humilhar, as pessoas. Contudo, a gente sabe, que as pessoas que têm esse tipo de comportamento sustenta esse sistema de crença. Infelizmente, são pessoas muito negativas, Pode ser pessoas que têm um status, pode ter poder de fato, pode ter dinheiro, mas são pessoas negativas. São pessoas que pensam pequeno. E como diz Leonardo Boff, quem pensa que nem galinha, quem cisca que nem galinha, quem vive que nem galinha, é galinha. Então, quem pensa pequeno, vive pequeno, é pequeno. Então, é só você não aceitar o lixo emocional do outro, certo? Às vezes também você tem que entender que nem todo mundo quer te diminuir, quer te humilhar. Às vezes tem pessoas que não estão num dia bom, um dia ruim, Isso acontece comigo, acontece com você, com qualquer um. Às vezes você estando num dia ruim, você nem percebe. Às vezes você dá uma resposta inapropriada, ou a maneira, ou a resposta é até apropriada, mas a maneira como você falou, ríspida demais, se torna uma maneira inapropriada. E a pessoa logo se ofende, E toma aquilo como um orgulho, feriu o meu orgulho próprio. Gente, isso significa, Se você, de repente, alguém te disse alguma coisa porque estava em um mau dia, E você toma aquilo como uma ofensa e cria todo um processo de dor, Toda uma tragédia mexicana. Sinceramente, a tua autoestima está baixa. Você precisa trabalhar isso. Nem todo mundo veio no mundo para nos amar, para nos achar engraçadinha, inteligente, bonitinha, cheirosinha. Infelizmente, não. Algumas pessoas, elas não vão gostar de você por mais que você se esforce para que ela goste, E se isso acontecer, eu aconselho a você a buscar outra via, Assim, a gente simplesmente ama. E tem coisas, ou tem pessoas, ou tem situações que elas se tornam especiais para nós, Talvez ela não tenha nem tanta importância, Mas nós damos uma importância muito grande. Então, se você está do lado de uma pessoa que ela te diminui, que ela te humilha, Então você deve procurar outras companhias, Porque essa companhia aí não te merece. Você merece coisa melhor. Então, assim, as pessoas, você está onde você se coloca, onde você permite que o outro te coloque. Ninguém te humilha se você não permitir a humilhação. A pessoa pode até tentar,
mas você coloca ela no devido valor. E para colocar ela no devido valor, você não precisa fazer nenhum barraco, você não precisa gritar, você não precisa xingar. Você só precisa deixar claro para o outro que você discorda e que você não aceita tais colocações, né? E que cada um tem seu valor. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças, a entender, né, que tem gente que nasceu para ser rico, outros nasceu para poder lutar, para botar o pão de cada dia com certa dificuldade na mesa, mas não quer dizer que não tenha o devido valor. Desde que mundo é mundo, existe diferenças de classes sociais, né? E por que eu estou falando aqui da diferença de classes sociais? Porque é onde a gente mais vê, né, as pessoas não saberem lidar com essa diferença e se diminuírem. Porque nem sempre é o outro que te diminui, mas é você mesmo que faz isso, né? Por quê? Por desconhecimento. Porque você, por sustentar uma crença, né, que infelizmente é disseminada dentro das famílias, né? Quando os pais dizem ao filho, você não é rico, você é pobre, reconheça que você é pobre, pobre não tem valor, né? Negro não tem valor, religião tal é inferior, religião tal é superior. Então, quando a gente sustenta esse sistema de crença, né, aí a gente está colocando as pessoas num lugar em que elas não querem estar e não deveriam estar. Todos nós temos o nosso valor. E isso, né, é preciso que você reconheça, né, sem que o outro lhe dê. Porque assim, não é o outro que me coloca numa posição elevada. Sou eu que me coloco e me permito ficar e luto para ficar nessa posição elevada. Agora, quando eu acuso o outro de diminuir e me humilhar e me colocar numa posição rebaixada, eu estou sendo injusta com o outro, né? Eu é que aceitei ficar ali naquela posição em que ele me colocou. Porque o outro pode até tentar me derrubar, mas ele não vai conseguir se eu não aceitar, né, ser jogada no chão. Então, antes de você sair por aí acusando as pessoas porque estão te diminuindo, te humilhando, o outro pode até fazer. Eu não posso mandar, né, no querer, na vontade do outro. Eu não posso falar, cale a boca. Eu não posso fazer calar a boca, nem mesmo pela violência. Eu não posso. É um direito dele de falar. E isso me faz lembrar de Voltaire, né, quando ele diz: eu posso não concordar com uma única palavra que você diz, mas eu lutarei até a morte para que você tenha o direito de dizê-las. Então, isso significa que eu respeito o direito do outro falar, mas não quer dizer que eu aceite, que eu concorde com aquilo que ele fala. Pode ser que eu não esteja de comum acordo, né? Então, é aí que se encontra, né, o X da questão. É nesse momento em que, utilizando a autoestima, eu anulo a negatividade do outro. Aquela energia, né, aquela carga energética negativa que ele está emitindo sobre mim, eu digo, eu não aceito, ela não é minha, ela é sua. O preconceito é seu, a energia é sua, né? Esse falso poder é seu. Sobre mim você não exerce esse poder. Então, aconteceu um fato recentemente, né, que uma pessoa me disse que tinha sido humilhada no trabalho, né, e isso a deixou muito magoada, e que embora ela precisasse do emprego, ela estava pensando em abrir mão dele, né, porque ela se sentiu muito humilhada, muito magoada. E aí eu pergunto, é certo? É justo? Você ter que passar um perrengue, dificuldade, porque o outro não sabe ter noção, medida das palavras, não sabe ter trato social? Não, eu não vou abrir mão, eu não abriria mão, eu não iria ficar numa necessidade. Mas eu faço isso para ficar longe, para não ter que passar por isso e não ter que ver o outro. Eu simplesmente aprendo a cancelar o outro, sabe? Bloqueia ele. Mas ele é meu chefe, e daí? Eu vou, faço o que eu tenho que fazer, é sim senhor, não senhor, e me afasto. O problema é dele. Se ele não gosta de mim, ele me pagando em dias, tudo bem. Se eu achar um outro emprego que possa me pagar, me dar a mesma condição, sem nenhum problema eu saio, né? Agora, o que eu não vou é abrir mão daquilo que eu tenho e que me garante uma certa qualidade de vida, porque alguém é mal amado, é mal resolvido e não sabe tratar as pessoas.
né? Então, assim, a gente tem que aprender a bloquear, a anular, para que aquela energia negativa não venha sobre mim, né? E não pese na minha vida. Na minha vida, eu permito coisas que fazem a diferença, mas a diferença para o bem, de maneira positiva, não de maneira negativa. Então, se você, né, conhece ou está convivendo com alguém que é bem negativo, cujo prazer mórbido é diminuir, é ferir o outro, anula ele. Se você não pode tirar ele da tua vida de vez, você simplesmente cancela. É oi, oi e pronto. E isso vai fazer com que ele fique no seu devido lugar. Pessoas como essa, se a maioria das pessoas começarem a ter esse tipo de atitude, sabe, não dá espaço, não dá ousadia, fazer com que ele perceba, né, que ele está extrapolando, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que rever a sua postura. O problema é que as pessoas aceitam, choram e faz com que o outro perceba, né? Deixa bem claro que o outro magoou, diminuiu. O outro vai dizer, não, a minha intenção não era de lhe diminuir, mas por dentro está adorando, amando e festejando. Então, se você simplesmente dá a entender que não está nem aí para a opinião dele, que ele pode falar e pensar o que quiser a seu respeito, porque você se dá o devido valor, né? Obviamente que ele vai procurar uma outra vítima, porque você não vai aceitar ser rebaixado, tendo em vista que você sabe o seu real valor. E aí fica a nossa dica para trabalhar a autoestima e afastar a negatividade do outro. O que o outro tiver de ruim, de lixo emocional, que ele fique, né? Porque essa produção é dele, não é sua. Tchau, a gente se vê. E aí, comenta aí embaixo, faz alguma pergunta e eu vou responder assim que puder.